Galera, é o seguinte, existe uma comparação muito audaciosa, eu diria, desde o ano de 2006, que acontece entre o Nintendo Wii e o PlayStation 2. O console de sétima geração da Nintendo abriu mão de se focar em seu hardware e acompanhar o avanço feito pela Microsoft e a Sony com suas novas plataformas, para se focar em seus novos controles de movimento. E isso causou um cenário de meio termo geracional para ele um tanto curioso, se é que podemos chamar dessa forma, e eu vou explicar o porquê. De um lado, o Nintendo Wii era relativamente mais poderoso que o PlayStation 2. A diferença não era gritante, mas ela existia, o que era perfeitamente natural, já que ele chegou 6 anos mais tarde que o console de sexta geração da Sony. Só que do outro lado, ele era consideravelmente mais fraco que o PlayStation 3, que até então era a nova plataforma da marca. Por isso, nesse caso, sempre foi muito mais fácil comparar ele com o console de sexta geração do que com o de sétima, porque normalmente os jogos do Wii se assemelhavam muito mais com as versões do PS2 do que com as versões de PS3 ou Xbox 360, claro. Temos casos clássicos, como o de Bully, que foi um título cross-gen e é um exemplo interessante a ser mencionado porque sua linha de produção é a mesma em todas as plataformas, ou seja, é exatamente o mesmo jogo, mas ele não esquece de aplicar os efeitos de nova geração no Xbox 360 que permitia isso. Já a versão de Wii se aproxima muito mais da versão de PS2, e as principais diferenças quando olhamos para essa parede comparativa fica a cargo de 3 fatores primordiais. O primeiro é a resolução. O Wii no máximo podia chegar a 854 por 480 pixels, o PS2 na maior parte do tempo fazia 640 por 480, e os consoles de nova geração procuravam se manter em 1280 por 720, conhecido como HD nativo. Nessa época, isso era o que considerávamos como o santo graal por conta das novas TVs. Trazer uma resolução em HD impactava em mais possibilidade nos visuais para os desenvolvedores realizarem. Isso porque, como o número de pixels era maior, com a chegada dessas TVs, mais detalhes podiam ser vistos nos visuais desses jogos, o que permitia com que os desenvolvedores fizessem texturas mais detalhadas, que acompanhassem essa resolução. Isso inclusive é algo que acontece até os dias atuais. Se um jogo roda em 4K nativo, naturalmente nessa versão temos texturas superiores do que em sua versão de 1080p. Mas digo que é uma comparação audaciosa porque essas implementações técnicas vistas no Wii para distingui-lo do hardware do PS2 proporcionaram refinamentos que são interessantes de serem vistos e deixam alguns de seus jogos de alguma maneira com elementos mais próximos ou menos distantes do que era visto no PS3, fazendo com que, mesmo que discretamente, existisse uma diferença entre ele e o console da Sony de sexta geração. E dessa forma, agora nós vamos ver como o Wii pode ter superado o PlayStation 2, mas para isso, antes da gente continuar, é muito importante que você clique no gostei e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. Dessa forma, além de você não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, você ainda faz a boa ação do dia, beleza? Tudo isso feito? Então vamos ver como o Wii foi melhor que o PlayStation 2 agora. Agora, para irmos a fundo ver o que esses refinamentos proporcionam, é importante entender duas dificuldades apresentadas pelo console de sexta geração da Sony e o Nintendo Wii, que mesmo que a gente já tenha dito aqui em outras oportunidades, é sempre bom reforçar. Primeiro, eles têm dificuldade em apresentar shaders avançados para exibir técnicas como normal mapping, para dar profundidade e relevo às texturas, o que felizmente com seu fácil nível de programação, ambos os consoles permitiam aos desenvolvedores a aplicação de maiores detalhes nas superfícies para poder disfarçar isso, só que nem sempre era o suficiente. Segundo, a iluminação dinâmica, ou seja, aquela iluminação funcional que consegue mudar o tom dos modelos dos personagens. Esse é outro problema e poucos jogos conseguem aplicar em ambas as plataformas. Por vezes temos um mapeamento de sombras que não se modificam independente da fonte de luz do cenário mudar, mas conseguem interagir ainda assim com o personagem, e outras vezes encontramos o mesmo tipo de elemento, porém sem influenciar de maneira alguma no personagem em si, ou seja, o personagem vai passar pela sombra e é como se ele não tivesse sendo sombreado por ela. Todos esses dois elementos foram alcançados com o PlayStation 3 e Xbox 360, mas o Nintendo Wii ficou para trás acompanhando o PlayStation 2 na maior parte do tempo. E com isso dito, já convém destacar um jogo que, mesmo consciente dessas limitações tanto do PlayStation 2 como também do Nintendo Wii, faz um excelente uso desse tipo de efeito nos dois concorrentes, e ele é Manhunt 2. O game tem como fundamento a jogabilidade em modo stealth, o que quer dizer que a gente precisa agir sorrateiramente para passar pelos
inimigos sem sermos vistos ou eliminá-los discretamente. E o principal recurso que usamos para atingir tal feito é o da iluminação, e por isso efeitos de luz e sombra precisavam ser bem representados no game para que tudo fosse funcional. E ele foi lançado curiosamente para consoles com muita dificuldade em fazer isso, o que faz essa análise ficar ainda mais interessante para ver como ele conseguiu se esgueirar. Para começar, vale dizer que em parede comparativa já vemos o refinamento do Nintendo Wii se destacar na resolução. O PlayStation 2 usa no máximo uma resolução de 640 por 480 pixels aqui, enquanto que o Wii vai ao seu limite e atinge 854 por 480 pixels, proporcionando uma experiência mais nítida e, como vocês bem sabem, naturalmente as texturas acompanhariam isso. Só que as diferenças não são discrepantes nos cenários, mas sim nos detalhes dos personagens. No Nintendo Wii eles têm mais polígonos e por conta disso têm contornos mais suaves e um melhor acabamento nos seus detalhes de uma forma geral, como por exemplo uma roupa ou algo do tipo. O que obviamente não desmerece a versão do PlayStation 2 e isso precisa ficar bem claro, já que ambas são muito bem feitas para o padrão da época e para o padrão dos consoles, mas o refinamento que o Nintendo Wii proporcionou já podia ser visto só nesse elemento, só que não parou por aí. Outro elemento que foi melhorado e eu diria que é uma diferença muito mais notável é o efeito de sombras e o impacto que elas têm no cenário e no personagem em si. Então nesse caso temos uma breve questão de raciocínio lógico, porque se o Wii, que era superior ao PlayStation 2, tinha problemas com esse tipo de efeito, o console da Sony teria ainda mais, afinal de contas ele é 6 anos mais velho que o seu concorrente. E não é difícil ver isso. Por parte da Nintendo, quando temos uma iluminação com cor, por exemplo, vemos ela agir de maneira muito mais interativa com as texturas, enquanto que o PS2 aparentemente precisa trabalhar essas texturas para poder receber aquele tipo de tom, para assim parecer que o efeito está influenciando a superfície, quando na verdade, na maior parte do tempo é apenas uma simulação. Isso acaba diminuindo muito a complexidade dos visuais e dá um aspecto muito mais monocromático por vezes. É aqui que vemos os segredos por trás das sombras que usamos para poder se esconder também em ambas as plataformas. Como elas têm muito mais dificuldade no PS2, parte das texturas parece ter sido renderizada com aquele tom para ajudar o efeito a ser representado. O resultado, no entanto, acaba sendo menos interessante, porque ela abrange muito mais área do que deveria, se tornando artificial. A textura é como se fosse pintada de preto para poder se confundir com a sombra, resultando em que no Wii temos sombras muito mais ponderadas e no PS2 o efeito é um tanto exagerado e nada suave no sentido de aplicação. Podemos perceber essa falta de suavização até na forma como o personagem interage com ela. No Wii, a mudança do modelo entre as partes com luz e com sombra é muito suave, não perdemos elementos como a cor da roupa, por exemplo. Já no console da Sony há muita perda tanto por parte do personagem como pelos detalhes dos cenários que são atingidos pelo efeito. Mas é importante dizer que tudo o que foi citado sobre Manhunt 2 se resume muito a detalhes e como o Wii conseguiu ir a fundo nesse aspecto, mas a julgar que essa era uma dificuldade que foi melhorada com a geração do PS3 e Xbox 360, agora a gente vai dar uma olhada em jogos cross-gen dessa vez, começando primeiro com Tomb Raider Anniversary. E aqui, primeiro, precisamos enaltecer o trabalho feito em todas as versões do jogo. Esse é definitivamente um exemplo de game de fim de geração e início de outra que deveria ser seguido sempre, mas antes de abordarmos o Nintendo Wii aqui, vale citar que a versão de PlayStation 3 foi lançada muito tempo depois na trilogia em HD, e ela faz um uso mais acirrado de sombras dinâmicas na personagem e nos cenários, possibilitados pela tecnologia do console. Na versão de Xbox 360 também vemos o efeito, mas não chega a ser tão incisivo. E a pergunta que fica é, como as versões de Nintendo Wii e PlayStation 2 se comportam e como o Nintendo Wii conseguiu se sobressair quando comparado ao console da Sony de sexta geração. E o resultado é mais do que satisfatório para todos os lados, mas o refinamento existe. Nos cenários, fazendo uso do mapeamento, encontramos diversas sombras espalhadas, algumas delas possuem interação, outras não. O bacana de Anniversary é que ele faz uso da iluminação indireta para criar sombras mais difusas nesses locais, criando diversos tons para eles, aumentando assim sua complexidade
complexidade. A iluminação indireta é aquela que é criada por uma luz sendo rebatida em uma superfície, e como está sendo rebatida, a força da luz se dispersa, alcançando uma área maior, porém de maneira mais discreta, causando sombras menos chamativas. E isso acontece tanto no Wii como no PlayStation 2, então mérito para as duas plataformas. Só que aqui, no entanto, a plataforma da Nintendo acaba se destacando por dois elementos fundamentais, um que é pouco chamativo e outro que é a essência dessa versão. Sobre o elemento menos relevante, temos uma maior definição nas texturas e assets, o que deixa os cenários levemente mais naturais e nítidos do que a versão de PlayStation 2 proporciona. A diferença é pouca, mas ela existe. Já quanto ao que se destaca, estamos falando dos controles de movimento da plataforma. Aqui não foi apenas uma mera adaptação de como o jogo deve funcionar no Nintendo Wii, porque aconteceu toda uma recriação em diversas partes para tirar melhor proveito do seu poder a nível de funcionalidades. E isso acontece nas escaladas pelos ambientes, nas animações em tempo real que o jogo usa para colocar Quick Time Events que em função desse controle se tornaram mais imersivas, e por último, para acompanhar essa imersão, os usamos também para interagir melhor com o cenário. Uma das funcionalidades mais legais, inclusive, é o uso da lanterna, que só está presente nessa versão, em que para movimentá-la, usamos o controle de movimento em partes mais escuras. Mas não bastante, também houve uma mudança drástica em alguns trechos para fazer com que o jogador possa interagir mais com o cenário através dos enigmas que usam isso a fundo. As versões de consoles como PlayStation 3 e Xbox 360 podem até ser mais bonitas, mas a de Wii não apenas é superior graficamente à de PlayStation 2 por leves diferenças técnicas, como também é a mais imersiva dentre todas as versões feitas. E isso inclusive foi aproveitado para outro exemplo de game cross-gen que a gente precisa falar, e é a sequência de Tomb Raider Anniversary, e se trata de Underworld. E sobre esse, primeiro a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. A começar que o desenvolvimento da versão de Wii e PlayStation 2 foi feito por uma outra empresa, o que tornou a linha de raciocínio dos estágios completamente diferente das versões encontradas no PlayStation 3, Xbox 360 e PC. E tecnicamente não tem muito o que discutir. Underworld é facilmente pior que Anniversary ao colocarmos em parede comparativa a versão de Wii e PlayStation 2. Não apenas a direção dos cenários ficou pior, como o modelo da personagem possui menos detalhes. Naquela época, a ideia era usar o poder do PlayStation 3 e Xbox 360 para trazer uma Lara muito mais humana, e isso definitivamente não foi aplicado ou sequer tentou ser nos consoles mais fracos, tendo um resultado um tanto desastroso e muito fora do que era esperado. Se você quer ter dimensão do problema aqui, enquanto Lara saía molhada da água em todas as versões de Anniversary nos consoles de mesa, quando se trata de Underworld, no Nintendo Wii e no PlayStation 2, isso não acontecia. Mas, mesmo que essas sejam as piores versões do game para os consoles de mesa, se compararmos ambas, o Wii ainda consegue ser superior. A começar, já vale dizer que a versão do PlayStation 2 é um mero porte do que temos originalmente no console da Nintendo, só que com muitos cortes de gameplay e até no level design. Por isso, acreditem, é muito simples exemplificar isso. Como as animações que apareciam no console da Sony eram vindas do Nintendo Wii, mas o level design era muito menos complexo e até diferente em função disso, sair de uma cutscene no PS2 e partir para gameplay criava uma quebra de ritmo absurda, porque na maioria das vezes o que estava rolando na cutscene não estava presente na gameplay em tempo real. Podemos dizer que a versão de Wii, mesmo não sendo a melhor nem de longe, comparativamente com a de PlayStation 2, foi a que mais se aproximou dos consoles mais poderosos e tentou manter o nome da saga limpo. Os cenários dessa versão possuíam texturas com o maior número de detalhes, e esses detalhes eram responsáveis por aumentar sua complexidade, como por exemplo a criação de elementos de profundidade ou relevo. E além disso, as funcionalidades usadas em Anniversary de interação com o ambiente foram aproveitadas aqui também, tornando essa versão muito mais original. Isso aconteceu claramente em menor escala quando colocamos em parede comparativa o Anniversary também, mas encontrávamos um maior interesse em desenvolver essa versão do que a versão de PlayStation 2. No console da Sony, a sensação que se tinha era que cada estágio não chegou a ser concluído. Parecia que o time de desenvolvimento tinha largado o jogo antes de finalizá-lo, enquanto que a versão para a plataforma da Nintendo apresentou uma atenção até mesmo nos puzzles, que a tornaram única. Por isso, jogar o game no PlayStation 2 era extremamente desestimulante.
Mas como ultimato desse vídeo, é impossível não falar de Resident Evil 4 e sua incrível versão para Nintendo Wii, que durante muito tempo foi tida como definitiva. E aqui, vamos dar uma rápida olhada na origem do game que marcou a saga inteira para podermos ir a fundo nele. Resident Evil 4 surgiu como um exclusivo do GameCube originalmente, que por sinal já era um pouco mais poderoso que o PlayStation 2. Só que pelo seu sucesso estrondoso, houve uma quebra de contrato entre a Capcom e a Nintendo e tivemos o cenário atual. O jogo foi lançado até para Zibo. Mas vamos retornar ao foco. Para falar da versão de Wii do game, como ela superou a versão de PlayStation 2, vamos entender o que foi feito no GameCube antes. O primeiro ponto a se destacar aqui é a resolução. No GameCube, o jogo roda em 640 por 480 o tempo todo, enquanto que no PlayStation 2 temos essa resolução apenas para as cutscenes, porque na gameplay temos uma contagem de 512 por 480 pixels, o que é ligeiramente inferior. Nas animações aqui a resolução é maior porque no caso da versão para o console da Sony, elas são pré-renderizadas e vindas diretamente do GameCube, assim como aconteceu com a versão de PlayStation 2 de Tomb Raider Underworld, que pegou as cutscenes diretamente do Nintendo Wii. Enquanto na plataforma da época da Nintendo encontrávamos o jogo fazendo tudo em tempo real na mesma resolução, o PlayStation 2 não conseguiu fazer. Mas como se não fosse o bastante, a perda de elementos no console da Sony, como em árvores que têm menos detalhes, cenários com menos coisas acontecendo, efeitos de água que são visivelmente inferiores e, não menos importante, o modelo dos personagens que é literalmente melhor no console da Nintendo. Além disso, todo esse conjunto em sua versão superior ainda era afetado pela iluminação e qualidade de textura. A Nintendo aqui oferecia não apenas texturas com um maior número de detalhes, como também uma iluminação superior. Mesmo que a versão de PlayStation 2 tenha sombras mapeadas com uma interação que muda levemente a modelagem do personagem de maneira pré-calculada, a influência de luz como raios ou fogo acontece em todo o cenário no GameCube, mas na plataforma de sexta geração da Sony isso não surte nenhum impacto nos locais ou no próprio protagonista. Só que por outro lado, o grande chamariz do PlayStation 2 foi a introdução do Separate Ways, que é onde vemos a história do ponto de vista de Ada, e por implicar diretamente no complemento da trama, esse modo agregou muito para a versão de PS2. Mas eis que recebemos finalmente a versão para Nintendo Wii, e aqui a primeira principal mudança foi de longe os controles, que mesmo que pudéssemos usar o Classic Controller para jogar de maneira tradicional, o foco era os controles de movimento. E acompanhado disso, essa versão uniu o melhor dos dois mundos. Ela traz a base da qualidade gráfica do GameCube com os extras do PlayStation 2, o que fez com que muitos a considerassem a versão definitiva durante muito tempo. Uma curiosidade, inclusive, é que as versões remasterizadas em HD para PlayStation 3 e todos os outros consoles que vieram depois dele não mantiveram o mesmo tom das texturas, que muita gente prefere inclusive. Então ela continua sendo muito querida por diversos fãs do jogo. E por isso, esses são os exemplos que determinam a ideia desse vídeo. O Wii, mesmo que seja muito comparado ao PlayStation 2, consegue se apresentar de maneira significativa perante a ele, com uma clara vantagem, graças a esses refinamentos que no fim não passam despercebidos. Eles estão lá. Mas me conta aí, o que vocês acham? Na opinião de vocês, ainda vale a pena comprar um Wii em 2021 por causa dessas inovações, principalmente com o controle de movimentos? Dá para poder se divertir ainda com ele? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.